brasileiros tentam entender um distúrbio mental conhecido como síndrome do gênio. A mais notável característica dessa doença é que os pacientes desenvolvem habilidades fabulosas, quase sobre-humanas. Como explicar o talento de uma criança que lia partituras aos 3 anos de idade? Por que o jeito estranho e genial de tocar música clássica? O que a ciência diz da habilidade de Cleonilson? 183. 183, correto. Tá certo. Legal. No Rio Grande do Norte, ele é conhecido como o Homem Computador. 349. Como ele, um analfabeto, pode somar os dados e vencer uma máquina de calcular? 367. 367, mano. 367? É. Eu tiro o chapéu. E o que dizer da habilidade precoce detectada na escola? Ele começou a ser alfabetizado com 3 anos, no jardim de infância. 5 anos ele já tinha coleção de revistas. Pessoas com habilidades que parecem sobre-humanas, como o pianista canadense Glenn Gould, morto na década de 80, podem ser vítimas da síndrome de Asperger. Os sinais dessa síndrome aparecem logo na infância, aos 2 anos, 3, mas muitos pais e até médicos tratam a criança como um pequeno gênio, uma inteligência rara, de memória muito acima do normal. Mas esses são sinais de um transtorno da mente, ainda pouco conhecido pela ciência. Felipe tem fixação por determinados assuntos. A área de interesse dele está sempre acima da idade dele. O computador, robótica, cibernética. Acorda e fala nesse assunto. No almoço, na janta, o assunto com os colegas, com a gente, é só aquele assunto, não muda. Ele pode ser muito bom em matemática, fazer cálculos rápido, ele pode ser muito bom em guardar lugares com muita facilidade, mas ele tem um prejuízo enorme de se relacionar. Ele tem um prejuízo enorme de conviver. E esse prejuízo leva ao isolamento. No filme Muito Além do Jardim, o personagem de Peter Sellers tem síndrome de Asperger. Ele é incapaz de entender o duplo sentido das palavras. You'll have to move out by, let's say, noon tomorrow. I don't understand move out. Um exemplo, a frase "aquela mulher é uma gata". Para uma pessoa que tem a síndrome, gata é apenas um animal. E um animal é diferente de uma mulher, ainda que seja bonita. Está chovendo canivete, ela vai para baixo da mesa porque ela tem medo que esteja chovendo canivete. Ela entende ao pé da letra. Ela entende ao pé da letra. Ela tem um entendimento, tem uma compreensão muito concreta daquilo. Mapeando o cérebro dessas pessoas, os neurocientistas começam a desvendar um outro mistério. Por que esses pacientes não reconhecem as diferentes emoções no rosto do outro? Por que não enxergam a diferença entre raiva e alegria? Veja o que acontece no cérebro de 2 pessoas que estão olhando para um rosto. Numa pessoa saudável, 2 áreas são mais ativadas. Uma é ligada ao reconhecimento das pessoas. Outra é a chamada amígdala, que não tem nada a ver com a amígdala em nossa garganta. Esta área do cérebro nos ajuda a processar as emoções. Nas pessoas que têm Asperger, quase não se vê a ativação da amígdala. E a parte do cérebro que mais é ativada não é aquela ligada à identificação do rosto, mas outra que reconhece os objetos. Eles têm uma dificuldade de expressão, mas não necessariamente uma ausência de sentimento. A forma de expressar o afeto ou a forma de manipular e lidar a esse mundo afetivo é um pouco diferente da nossa. Muitas vezes é por isso até que eles entram em quadros depressivos. Eles têm uma prevalência de quadro depressivo maior na adolescência, as crianças com síndrome de Asperger. E a ciência ainda tenta entender outro sinal dessa síndrome, o olhar quase sempre perdido. Num ambiente em que você tem um rosto na sua frente e vários objetos em volta, você biologicamente é movido para olhar nos olhos do indivíduo.
Os pontos mais escuros na foto mostram a direção do olhar de uma pessoa que não tem a síndrome. Ele se fixa entre os olhos, o nariz e a boca. Agora, o equipamento vai rastrear o olhar de pacientes com Asperger. Repare que os pontos escuros não se concentram nos olhos. Eles não têm essa atração. De modo que para eles, num ambiente cheio de estímulo, os olhos vagam meio que aleatoriamente, olhando para todos os cantos. A equipe de especialistas em transtornos da mente estuda uma forma de rastrear o olhar de crianças e até de bebês. O diagnóstico precoce é uma das coisas fundamentais. Quanto antes você consegue reconhecer, melhor é. Mas Sônia levou anos até descobrir as razões do estranho comportamento do filho. Meu filho chegou com 7 anos. Então, quanto tempo que eu perdi procurando, investigando, até chegar no que ele tinha? Guilherme é hoje acompanhado por uma equipe da Associação de Amigos do Autista de São Paulo. A síndrome é considerada uma forma leve de autismo, ainda sem cura. Mas os pacientes podem e devem aprender as regras de convívio. E serem, eventualmente, muito competentes no que fazem. Né? Basta que eles utilizem as suas habilidades e não fiquem presos às suas dificuldades.